Meus amigos, provavelmente vocês já tiveram em algum momento de sua vida o sentimento de ansiedade ou então de falta de motivação, sabe? De se sentir desmotivado. E esse vídeo é pra gente falar um pouco sobre isso, quase que com um desabafo. E para começar, esse vídeo vai ter pouquíssimos cortes, quase nenhum corte, porque normalmente no vídeo do YouTube a gente fica cortando essas pausas que a gente faz de uma fala para outra, esse momento de respiração, sabe, que você vai respirar, que você vai pensar na próxima frase que você vai falar. E esse vídeo eu não vou cortar, vou deixar tudo, porque, sabe, sei lá, a gente tá falando sobre ansiedade, e muitas vezes a nossa ansiedade ela starta por causa disso. Porque em todos os vídeos que a gente vê no TikTok, no Instagram, em qualquer outra rede, é tudo muito cortado, muito dinâmico, muito rápido as coisas, e quando vê a gente não tem mais paciência para escutar um áudio na velocidade normal, a gente não tem mais paciência para ver um vídeo longo, a gente não tem mais paciência para ver uma pessoa falar de maneira ritmada, não, a gente está acostumado a tudo acelerado, tudo rápido. Então, para falar sobre ansiedade e falta de motivação, esse vídeo vai ter o mínimo possível de cortes. E cara, para começar, é engraçado porque, tipo, existem dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade é algo que a gente tem vivido muito, tem se tornado cada vez mais comum, que precisa ser tratado, sabe? Precisa ser cuidado, às vezes com medicação, às vezes com mudança de hábito, mas que é devida a esse ritmo acelerado de vida que a gente está vivendo, sabe, o tempo todo. É tudo ligado no 220, tudo que a gente consome. É muita pressão nas nossas costas, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, na internet. E tudo isso gera ansiedade na gente. E outro tipo de ansiedade é uma ansiedade que é pecado. Que é aquela ansiedade de querer que tudo esteja dentro do seu controle. Tudo esteja acontecendo da maneira que você quer, que você planejou. Você fica maluco quando algo sai um pouco do seu roteiro, do seu script. Só que isso é insanidade, cara, porque a gente não controla absolutamente nada na nossa vida. A gente não sabe do dia da manhã. A gente não sabe nem do que vai acontecer daqui a 1 hora, 30 minutos. Então querer tudo debaixo do seu controle é pecado, mano, porque você tá deixando de confiar em Deus. Você tá deixando de descansar em Deus. Você tá deixando, sabe, de entregar a sua vida nas mãos daquele que te criou e daquele que pode cuidar da sua vida melhor do que ninguém, melhor do que você mesmo. Então esse tipo de ansiedade é pecado. Mas muitas vezes a gente vê a igreja acusando de pecado o primeiro tipo de ansiedade que eu falei. Isso é um erro, cara. Até hoje tem preconceito dentro da igreja em vários lugares em relação à ansiedade, à depressão, esse tipo de coisa. Sabe, cara, muitas vezes a gente vê pastores ou líderes, sei lá, acusando as pessoas que estão sofrendo com ansiedade de estarem em pecado, de estarem endemoniadas. Isso é um erro, cara, é um erro tremendo. É claro que quando você está tratando a ansiedade, é bom que você esteja com seus irmãos em oração, mas não porque você está endemoniado ou algo do tipo. Cara, é porque nós precisamos de oração. Às vezes esse suporte de saber que tem pessoas com a gente orando pela gente faz bem, mas de maneira nenhuma acusar a pessoa que já tá mal, falando que ela tá, mano, endemoniada, falando que ela tá desconectada de Deus, tá longe de Deus. Isso é terrível, isso só piora a situação. E ainda existe o preconceito de procurar tratamento. Até hoje tem pessoas que, que, que acham que se você for procurar terapia, um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, um profissional para te ajudar,
Isso é coisa de maluco, coisa de doido. Mas não, cara, você está cuidando da sua saúde. Na verdade, não faz nem sentido a gente só procurar ajuda para nossa saúde mental depois que a gente já está entrando em colapso. Cara, se a gente cuida da nossa saúde física antes dela colapsar, por que a gente não cuida da nossa saúde mental antes dela colapsar? Se a gente toma tantos cuidados para se prevenir de uma dengue, de no futuro a gente tá mal de saúde e tudo mais com o nosso corpo físico, por que a gente não vai numa terapia, num psicólogo para se prevenir de surtar psicologicamente? Por que a gente só pensa nisso depois que a gente já está definhando dentro da nossa mente, dentro das nossas loucuras? Isso não faz sentido, cara. E sabe, às vezes eu me pego pensando, tipo, eu me sinto tão bem com Deus, tão bem com, sabe, em estar orando, em estar lendo a Bíblia, em estar na igreja, com os meus amigos, com a minha família. Mas ainda assim eu tenho tanta ansiedade, ainda assim eu me sinto tão desmotivado para fazer algumas coisas. Eu não sei se você se sente assim, cara. A gente vê as coisas na internet e parece que tudo tá dando certo para todo mundo, menos para você. Todo mundo tá feliz, todo mundo tá alegre, todo mundo tá bem sucedido, menos você. E é claro que a gente hoje em dia já tem um pouco mais de noção de que, claro, o que tá na internet não é bem assim, não é a vida real, mas sabe, saber disso não muda o fato de que às vezes eu sou afetado por essas coisas, tá ligado? Sabe, às vezes parece que eu sou o único que não tô feliz no meu emprego, cara. Às vezes parece que eu sou o único que tô correndo atrás de tudo, com tudo que eu tenho e que não consigo alcançar. Todo mundo alcança, todo mundo ao meu redor está alcançando seus objetivos, suas metas, menos eu. Eu corro, eu me esforço, eu luto, mas eu nunca alcanço. Isso me deixa muito ansioso, isso me deixa muito preocupado. De vez em quando eu vejo um vídeo na internet, eu escuto uma história e eu vejo uma pessoa numa situação tão humilde e ela tá tão agradecida pela vida, tão feliz. E às vezes eu olho para mim mesmo e me cobro isso. Eu falo, cara, essa pessoa tem uma vida tão mais simples e eu tô aqui, eu não sou grato pelo meu emprego, não sou grato pelas coisas que eu tenho. Sabe, isso me deixa ansioso. Eu ficar me cobrando, achando que não tem motivo para eu estar ansioso, não tem motivo para eu estar desmotivado, que eu devia ser mais grato. É claro que eu tenho que ser grato. Mas como que faz para tirar esse sentimento de desmotivação e de ansiedade de dentro da gente, sabe? Eu não sei, é muito difícil. Eu tava vendo um vídeo um dia desse que falou algo muito legal a respeito de motivação intrínseca e motivação extrínseca. Que seria como se fosse uma motivação interna e uma motivação externa. E o que eu achei legal desse vídeo é que ele dá um exemplo mais ou menos assim, por exemplo. Imagina a Nath, minha esposa. Se você levar ela para uma festa, ela vai dançar. Isso porque ela ama dançar. Agora, vamos supor que eu vá numa festa e chegue um cara e fale para mim: Jean, eu vou te dar R$ 1.000 se você ficar dançando a festa toda, cara. Eu vou falar, caraca, então pode mandar. E eu vou dançar a noite toda. Então, no final, nós vamos ter o mesmo resultado que
É a pessoa dançando a noite toda. Só que, no caso da Nath, ela dança por uma motivação intrínseca. Ela dança porque ela gosta de dançar. Ela ama dançar. Ela tem prazer em dançar. E no segundo caso, tem eu que estava dançando por uma motivação extrínseca, ou seja, uma motivação externa. Eu não amo dançar, não gosto de ficar dançando, nem tenho energia para ficar dançando a noite toda. Mas tinha um cara me dando um incentivo por fora, falando, cara, R$ 1.000 para você dançar. E esse incentivo estava me fazendo dançar a noite toda. Só que o lance é que, possivelmente pelo fato de eu não gostar de dançar, depois de algum tempo, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, talvez aquele valor de dinheiro já não faça os meus olhos brilharem, não me motivem mais a dançar. Talvez eu não queira dançar mesmo com a motivação externa. Talvez eu só gostaria de dançar se ele aumentasse essa motivação externa, dobrasse o dinheiro, triplicasse o dinheiro. E talvez nem se ele fizesse isso eu gostaria de dançar. Por quê? Porque não tem algo, dançar não tá ligado na minha alma, não tá ligado assim, sabe, com o que tem dentro de mim. Então depois de um tempo desgasta. Depois de um tempo essa motivação ela vai perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força, e eu vou ficando cada vez mais desmotivado até eu não querer mais. E talvez a gente não perceba, mas a vida moderna que a gente leva, ela é parecida com isso, cara. Às vezes a gente tá trabalhando num lugar que a gente não queria estar trabalhando, fazendo coisas que a gente não queria estar fazendo, estando em lugares que a gente não queria estar, né? Tudo por causa de uma motivação externa, que na maioria das vezes a gente chama isso de salário. Já percebeu isso? Quando você entra num emprego novo, nem é o emprego dos seus sonhos, mas no começo, cara, você tá empolgado, você tá feliz. Depois de um tempo você começa a ficar desmotivado e tudo mais. Por quê? Porque a sua motivação externa, que era o salário, começa a perder força, porque aquilo não tá ligado no seu si. E cara, eu não tô querendo dizer que a gente tem que viver a vida toda só fazendo as coisas que a gente gosta, só fazendo as coisas que a gente quer, e só fazendo as coisas que nos motivam de verdade. Até porque a vida não é assim. Seria enganoso se eu falasse que a vida era assim. A gente tem sim que fazer coisas que a gente não gosta e tudo mais. Fazer o que é certo, mesmo que a gente não queira, mesmo que contrariado. Isso é bom pra gente crescer enquanto ser humano, enquanto gente. Mas o fato é que a gente, no mundo, na sociedade que a gente tá, parece que a gente vive assim. A gente vive sendo sugado de todos os lados, com pressão de todos os lados para ser bem sucedido, para ter um bom salário, para trabalhar num lugar legal, para ser reconhecido. E essas coisas vão sugando a gente, cara, e isso não nos move porque não tem um propósito dentro da gente. É tudo motivação externa. O segredo de pessoas, raríssimas pessoas que são hiperfocadas, que conseguem viver uma vida com propósito, é justamente unir a motivação intrínseca com a motivação extrínseca. Mas a gente muitas vezes não consegue. Por quê? Porque a nossa motivação extrínseca fala, a nossa motivação intrínseca fala, eu não quero que você fique fazendo isso a vida toda, mas a sua motivação extrínseca fala, cara, mas eu tenho que pagar as contas, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que botar comida dentro de casa, eu não posso ser um desempregado. E elas ficam sempre em choque. Mas algumas pessoas conseguem unir essas duas coisas e isso é fantástico.
Mas é difícil, cara. A gente vive numa sociedade muito insana, muito louca. E direto eu me pego ansioso, e direto eu me pego desmotivado. E no geral não sei como lidar com isso. Mas a Bíblia, cara, a Bíblia diz que existe uma bendita esperança. E essa bendita esperança, cara, é algo que está por vir. Garantido na Bíblia. Que Jesus voltará. Nós viveremos com Ele o resto da vida. E eu vi uma frase que dizia algo nesse sentido, que falava: a minha maior motivação para fazer missão é saber que eu passarei a eternidade com Cristo. E de fato, cara, estar com Cristo, viver para Cristo, entregar tudo que eu tenho para Cristo, para mim, Jean, essa é uma motivação intrínseca da minha alma. Eu realmente amo falar de Jesus, realmente amo sair para uma viagem missionária, realmente amo estudar a palavra de Deus, tentar passar ela de uma maneira mais leve e compreensível para os que não conhecem. E sei lá, talvez isso seja uma estratégia para viver nesse mundo, sabe? Eu percebo, estudando a Bíblia, que os apóstolos, eles viviam nesse mundo, mas com os olhos na vida vindoura. Isso é incrível, cara. Eles viam o lucro, a morte como um lucro. Porque eles sabiam que quando eles morressem, eles iriam para o lado de Cristo. Eles eram perseguidos. Dos 12 apóstolos, 11 foram mortos por causa de perseguidores. E todos até o fim pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque eles tinham algo que movia eles aqui dentro, cara. E era algo que nada nesse mundo, nem pressão, nem reconhecimento, nem fama, nem dinheiro, nem mesmo a vida, porque eles estavam sendo ameaçados, né, de perder a vida, roubava essa motivação intrínseca que eles tinham, mano, de na eternidade estar com Cristo. Cara, e eu realmente acho que talvez esse seja o segredo. Viver essa vida com os olhos da vida vindoura. Ter essa motivação intrínseca que nada nesse mundo se compara. Agora, na prática, não é tão fácil assim, né? Na prática, a ansiedade, a falta de motivação, as cobranças, elas ainda estão presentes aqui. Mas eu acho que quanto mais a gente se conectar com essa ideia de eternidade, de vida vindoura, quanto mais a gente for se desapegando desse mundo e se apegando às coisas maiores, às coisas eternas, acho que a gente vai estar mais perto de estar vivendo uma vida melhor, uma vida com propósito aqui na Terra. E esse é o foco, esse é o objetivo. E, enfim, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as falhas, apesar de tudo que eu sinto dentro de mim, eu espero conseguir alcançar esse objetivo. Viver essa vida com os olhos da eternidade, cara. Enfim, um papo meio sincerão, mas necessário. Então eu espero que tenha feito bem pra você, da mesma forma que fez bem pra mim desabafar um pouquinho.
Valeu e até o próximo vídeo.